gente vai ler aqui porque isso é uma crítica à sociedade da época dele, entendeu? Vamos ver se a gente consegue aqui ler com essa letrinha miúda. Fernando Pessoa, por seu heterônimo Álvaro de Campos, no seu poema Em Linha Reta, fez uma crítica social de forma irônica, porque percebia as mazelas da sociedade de sua época e que hoje são tão atuais. O eu lírico se coloca crítico em relação a si próprio e interroga o leitor pedindo respostas. Dessa forma, se apresenta por meio de adjetivos pejorativos, talvez para se sentir melhor com relação à sociedade, uma vez que ele não tinha amigos, apenas conhecidos. Então, ele ofendeu a si próprio com esses adjetivos: reles, porco, vil, pessimista, sujo, ridículo, absurdo, grotesco, mesquinho, submisso, arrogante, cômico, errôneo. Quando ele declara que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, o eu lírico declara que foge das etiquetas que a sociedade impõe. Não dá importância para as convenções sociais que exigem regras das pessoas ditas civilizadas. O poeta ironiza porque os seus conhecidos só contam as vantagens da vida. Portanto, o poema é cheio de ironias, a começar pelo título. Quando o eu lírico afirma: eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo, na verdade ele declara-se o único culpado. Daí a razão dos termos pejorativos. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? A sociedade emudece sobre os seus erros e declara as suas virtudes. A essência do poema é a denúncia sobre as pessoas falsas e hipócritas, que jogam a sujeira embaixo do tapete. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. E seguem na falsidade de uma sociedade com seus dogmas. Não há sofredores, somente vitoriosos. O eu lírico faz o leitor entender que as afirmações negativas sobre sua personalidade são ditas pela sociedade e não pelo poeta. No poema, Álvaro de Campos compara-se à maioria para definir-se como diferente. Essa diferença é, sob o ponto de vista da maioria, negativa. Mas, sob o ponto de vista do próprio autor, extremamente positiva. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. A última palavra deste verso causa um impacto sonoro bastante significativo, porque o poema é em si um impacto. Porrada é um substantivo derivado de porra. Neologismo que, em língua portuguesa, tem uma dimensão conotativa bastante ampla, podendo significar desde o líquido seminal expelido pelo macho durante o ato sexual, donde porrada significa o próprio ato de expelir o esperma, até uma expressão interjetiva de impressões diversas, donde porrada significa pancada com porrete. Porrada, então, é sinônimo de ato violento, expelente de sensações subjetivas, tais como prazer, ódio, raiva, rancor, ressentimentos, mágoa, revolta, tristeza, angústia, dor, solidão, alegria, enfim, algo que espelha um excesso de conjunto subjetivo que é a própria vida com seus acontecimentos súbitos, ousados e às vezes exagerados e injustos. Quando o poeta afirma que nunca conheceu quem tivesse levado porrada, declara-se vítima desse ato violento cujo sujeito é a própria existência, ao mesmo tempo em que enfatiza o comportamento comedido da maioria que nunca se reconhece objeto da vida, vivendo sempre em linha reta. Para o poeta, a vida não é assim. Ao contrário, ela é torta, porque é feita de vitórias e derrotas, de parasitismo e produtividade, de sujeira
e higiene, de impaciência e paciência, enfim, de defeitos e qualidades, de características positivas e negativas que formam polos opostos. Para ele, a vida é esse antagonismo, e se fôssemos traçá-lo no plano gráfico, não seria em linha reta. Mas o poeta não encontra ninguém que, como ele, admita a existência dessa forma. Por isso, ele é irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, ridículo, absurdo, ordinário, desprezível e vil. Essa vileza própria do poeta perpassa todo o poema através da enumeração de fatos que lhe cercam a figura de um caráter convencionalmente negativo, confrontando-o ao caráter convencionalmente positivo das outras pessoas, consideradas perfeitas. É o confronto do perfeito com o imperfeito. O poeta critica os tapetes das etiquetas nos quais enrola os pés publicamente, assim como o próprio sistema definidor de etiquetas que o exclui por ser autêntico, verdadeiro e por conceber a vida do jeito que ela é. Esse caráter excludente da sociedade convencional o magoa. Por isso a agressividade, como um recurso expressivo de mágoa por sentir-se isolado, irrespondivelmente parasita. Eu verifico que não tenho par nisto tudo, neste mundo. Para Álvaro de Campos, o conceito de pecado é um eufemismo em relação ao que ocorre no interior do ser humano. Perceba a gradação crescente do sentido que vai de pecado à infâmia nos versos. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. O mesmo ocorre que confessasse não uma violência, mas uma covardia. Álvaro de Campos joga com os conceitos vigentes no mundo convencional. Neste mundo, o que se entende por covardia é um tipo de violência. Ele denomina genericamente qualquer tipo de violência, mas é lógico que a violência covarde é bem pior. O poeta pergunta-se: então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Preste atenção ao sujeito do verbo ser, representado pelo pronome pessoal da primeira pessoa do singular, eu, em desacordo com o verbo flexionado em terceira pessoa do singular, é. Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Essa discrepância é proposital. Através dela, o poeta pretende sugerir que ele está distante das ideias expressivas nos adjetivos vil e errôneo. As pessoas pensam e dizem: ele é vil e errôneo. Não é o poeta quem afirma: eu sou vil e errôneo. A ironia é uma figura de pensamento que perpassa todo o poema, atingindo seu ponto culminante em versos como o da última estrofe: poderão as mulheres não os terem traído. Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Álvaro de Campos pensa com emoção, uma emoção suscetível à sua própria consciência crítica em relação ao mundo que o cerca, onde as linhas retas dos tapetes das etiquetas idealizados para manter a eficiência do sistema motivam os campeões em tudo. Limpos em todos os sentidos, chamados a ser príncipes, semideuses ideais. Crítica linda, né? Porra, quem é, hein? Aí vem aqui, vamos dar o crédito, a Gelsa Reis Cristo, portal Isto é Amazônia. O sorrisinho que ele deu para encerrar. Maravilhoso. Desculpa se eu atrapalhei a gravação. Maravilhoso. Não, isso aí faz parte da claque, né? No tempo dos programas de rádio tinha até encomendado.